Fala, meu time Caipora! Tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. O canal que sempre traz uma porrada de palpite para vocês com muita qualidade, beleza, galera? E também trago sempre os resultados dos nossos palpites. E hoje tivemos os resultados do dia 13 de maio, tá? Foram 15 palpites com 12 greens até o momento. Olha que orgulho desses resultados, tá? Não tivemos nenhum red. Quem montou uma super múltipla com todos os palpites tem um cash muito bom e eu aconselho a fazer uma outra aposta, beleza? Mas quem gosta de arriscar, pode valer a pena, beleza, galera? E também não se esqueçam vocês que sempre estão acompanhando os nossos palpites, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueçam de ativar as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites, beleza, galera? E também muito obrigado a todos por sempre me acompanharem. Já estou um pouco melhor da gripe, mas a voz ainda está um pouco fanha, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 14, então? Bora pra intro! Fala, galera, cheguei hoje com 29 palpites para vocês, tá? E eu inicio com o jogo à meia-noite, jogo do Monterrey feminino contra o Pumas na Liga MX feminina, tá? Separei essa partida com empate anula para casa. O Monterrey tem 67% de probabilidade de vitória. Ele já venceu a primeira partida por 2-0 fora de casa, tá? Tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Pumas tem 67%. No histórico são 12 vitórias do Monterrey, 4 empates e uma só do Pumas. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Monterrey vem sem empates a 5 jogos e o Pumas vem sofrendo gols a 8 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Monterrey em 4 das últimas 6 partidas. Empataram 2, tá? E nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória do Monterrey em 4 das suas últimas 6 partidas e o Pumas fora de casa venceu 2 partidas. Mas eu acredito que para as partidas nós teremos uma vitória do Monterrey. Se empatar, anula a aposta, beleza, galera? Próxima partida, Al Sharjah Club versus o Al Rata. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols no Emirados Árabes Pro League. Sharjah tem 74% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Rata está pior, ele tem 11% de aproveitamento. No histórico são 7 vitórias do Sharjah, 3 empates e 3 do Rata. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Sharjah vem sofrendo gols a 10 jogos e o Rata vem sem vitórias. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Sharjah, over 2,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Mogair Al Sarhan versus o Al Hussein. Separei essa partida na Pro League da Jordânia com vitória seca para fora. O Hussein tem 77% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Empatou apenas uma partida nos últimos 9 jogos. O Mogair, ele tem 28%. No histórico são 2 vitórias do Hussein e um empate, e a média de gols é de abaixo de 1,5. Verificando em séries, o Mogair ele vem a 3 jogos perdendo e o Hussein vem vencendo a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Hussein venceu 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Hussein vem vencendo a maioria das partidas e o Mogair ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Liepaja versus o Riga. Separei essa partida na Virslīga da Letônia com o mercado de fora para marcar o primeiro gol. O Riga tem 81% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Liepaja tem 33%. No histórico são 18 vitórias do Riga, 6 empates e 11 do Liepaja. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Liepaja não vence há 5 partidas e o Riga vem marcando gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Riga marcou o primeiro gol em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Riga vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas e o Liepaja vem sofrendo o primeiro gol na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos fora para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, o Iriven versus Pionik.
Separei essa partida na Premier League da Armênia, com o mercado de fora para marcar o primeiro gol. O Pionic tem 81% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Iriven tem 22%. No histórico, são 10 vitórias do Pionic e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Iriven vem sem vitórias a 5 jogos e o Pionic vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Pionic vem marcando o primeiro gol na maioria de suas partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Pionic também marca o primeiro gol na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei fora para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, eu separei o Al Arabi Al Saud versus o Al Taraj. Separei essa partida na primeira divisão da Arábia Saudita com o mercado de casa para marcar o primeiro gol. O Arabi tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Taraj tem 22%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 1-0 do Arabi. E em séries, o Arabi vem sofrendo gols a 8 jogos, porém o Taraj vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos dos campeonatos, temos o Arabi marcando o primeiro gol, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Admin Club versus o Al Jazeera. Separei essa partida no Emirados Árabes com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Jazeera tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Admin tem 61%. No histórico, 5 vitórias do Admin, 7 empates e 15 do Al Jazeera. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Jazeera vem marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Os últimos jogos nos campeonatos vem ocorrendo gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora no Qatar, Emir Cup. Separei o Qatar SC contra o Al Rayyan. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. O Rayyan jogando fora de casa tem 67% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Qatar tem 56%. No histórico, 15 vitórias do Rayyan, 4 empates e 7 do Qatar. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rayyan vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Qatar venceu as 3 últimas partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Royal versus o Mamelodi Sundowns. Separei essa partida na África do Sul Premiership com o mercado de under 4,5 gols. O Mamelodi tem 65% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Royal tem 28%. No histórico, 25 vitórias do Mamelodi, 8 empates e 6 do Royal. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Royal vem perdendo a 4 jogos e o Mamelodi vem sem derrotas a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Royal, under 4,5 gols em uma das últimas 2 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Royal contra o Polokwane, que foi 3-2, e uma partida do Mamelodi contra o Kaizer Chiefs, que foi 5-1. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Sparta Praga versus o Baník Ostrava. Separei essa partida na Primeira Liga da República Tcheca com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Sparta tem 72% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Baník tem 44%. No histórico, 32 vitórias do Sparta, 11 empates e 7 do Baník. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Sparta vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Baník vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, o Osasuna contra o Mallorca na Espanha. Separei essa partida em La Liga com o mercado de over 2,5 cartões. A probabilidade de vitória está equilibrada e a forma recente temos 28% para o Osasuna nos últimos 9 jogos e o Mallorca tem 33%. No histórico, 15 vitórias do Osasuna, 16 empates e 12 do Mallorca. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Osasuna vem sofrendo gols a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria de suas partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 cartões também na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4 cartões por partida somados às duas equipes.
E o nosso árbitro tem uma média de 5,1 cartões por partida e cartões amarelos são 5 por partida. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, Grasshoppers versus Iverdon Sport. Separei essa partida na Superliga da Suíça com o mercado de over 1,5 gols. O Grasshoppers tem 56% de probabilidade de vitória e 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Iverdon tem 50%. No histórico, 3 vitórias do Shoppers, 2 empates e 3 do Iverdon. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Grasshoppers vem a 10 jogos sofrendo gols e o Iverdon vem marcando a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Grasshoppers, over 1,5 gols na única partida que disputaram. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Basel contra o Stade LS Old. Separei essa partida na Superliga da Suíça com o mercado de over 1,5 gols. O Basel tem 64% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Stade tem 28%. No histórico, 2 vitórias do Basel, um empate e uma vitória do Stade. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Basel vem empatando a 3 partidas e o Stade vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Basel, over 1,5 gols na única partida que disputaram. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora o Rangers versus o Dundee. Separei essa partida na Premiership da Escócia com o mercado de gol no primeiro tempo. O Rangers tem 82% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dundee tem 39%. No histórico, 35 vitórias do Rangers, 7 empates e 4 do Dundee. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dundee vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre elas. E nos últimos jogos dos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas, principalmente quando o Rangers joga em casa. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Partick Thistle versus Hythe Rovers. Separei essa partida na Championship da Escócia com o mercado de over 1,5 gols. Na probabilidade de vitória, o Partick tem uma pequena vantagem e está com 44%. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hythe tem 50%. No histórico são 12 vitórias do Partick, 14 empates e 17 do Hythe. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Partick vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Partick Thistle, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Premier League da Inglaterra. Separei o Tottenham contra o Manchester City. Separei essa partida com o mercado de ambas as equipes receberão um cartão. Por que eu separei este mercado? O City tem 71% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tottenham tem 39%. No histórico, 29 vitórias do Tottenham, 9 empates e 22 do City. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Tottenham vem sofrendo gols a 9 jogos e o City vem a 5 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de ambas as equipes recebendo um cartão em quase todos os jogos, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo as duas equipes recebendo um cartão na maioria dos jogos das duas equipes. E verificando a disciplina das duas equipes, temos o mercado de acima de 3,5 cartões por partida, tá? Somando a média das duas equipes. E o nosso árbitro ele aplica 4,2 cartões por partida e 4 cartões amarelos por partida. Então acredito que para essa partida nós teremos ambas as equipes receberão um cartão, beleza? Próxima partida, vamos lá agora para a La Liga da Espanha. Separei o Real Madrid contra o Deportivo Alavés. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Real Madrid tem 78% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alavés tem 50%. No histórico, 20 vitórias do Real Madrid, 2 empates e 3 do Alavés. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Real Madrid vem a 3 jogos vencendo nos últimos encontros das duas equipes.
temos vitória do Real Madrid em 5 das últimas 6 partidas. O Real Madrid, quando joga em casa, venceu todas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Real Madrid venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Alavés fora de casa venceu apenas uma partida e foi 1-0 e ir para o Valência. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, vamos para o Girona contra o Villarreal. Separei essa partida na Liga da Espanha com o mercado de over-gol no primeiro tempo. O Girona é uma equipe que sondou as primeiras colocações no começo do campeonato. Tem 57% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Villarreal tem 72%. No histórico são 5 vitórias do Girona e 7 do Villarreal. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Girona vem a 6 jogos marcando gols e o Villarreal vem a 9 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo, principalmente com o Girona jogando em casa. E nos últimos jogos dos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over-gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Vila Nova contra o Grêmio Novo Horizontino. Separei essa partida na Série B do Brasileirão com o mercado de over 1,5 gols. Vila Nova tem 40% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novo Horizontino tem 61%. No histórico, uma vitória para cada lado e 2 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Novo Horizontino vem sofrendo gols a 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Avaí contra o CRB, ainda no Brasileirão Série B. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 50% de aproveitamento para o Avaí nos últimos 9 jogos e o CRB tem 78%. No histórico são 8 vitórias do Avaí, 3 empates e 3 vitórias do CRB. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o CRB vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles jogando em casa. Não temos séries para os dois locais. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Libertadores, eu separei o Talleres de Córdoba versus o Cobresal. Separei essa partida com o over do 1,5 gols. O Talleres tem 78% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cobresal tem 39%. No histórico foi uma partida com a vitória do Talleres por 2-0. E em séries o Talleres vem vencendo a 3 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Audax contra o Cobresal que foi 1-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para a LDU contra o Atlético Júnior. Separei essa partida na Libertadores com o mercado de under 4,5 gols. A LDU tem 63% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Júnior ele tem 56%. Verificando o histórico, foi uma partida com empate por 1-1. E em séries, a LDU vem 6 jogos marcando gols e o Atlético Júnior vem a 5 jogos sem derrotas, empatou 4 deles. Últimos jogos dos campeonatos, temos o mercado de under 4,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Libertaloja contra a LDU e foi 3-2. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Peñarol de Montevidéu contra o Atlético Mineiro. Separei essa partida na Libertadores com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Atlético Mineiro. O Peñarol tem 72%. No histórico, uma partida com a vitória de 3-2 do Atlético Mineiro. E em séries, o Peñarol vem a 10 jogos marcando gols e o Atlético Mineiro vem marcando a 7 jogos. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Sul-Americana, o Sportivo Ameliano contra o Rayo Zuliano. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Sportivo Ameliano tem 79% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rayo Zuliano tem 17%. No histórico, uma partida com uma vitória de 4-0 do Sportivo Ameliano. E em séries, o Rayo Zuliano vem a 3 jogos perdendo. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida é o Botafogo de São Paulo contra a Chapecoense.
Separei essa partida na Série B do Brasileirão com mercado de under 3,5 gols. Botafogo tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, está com 43%. Na forma recente, 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e a Chapecoense tem 50%. No histórico, 3 vitórias da Chape e 1 vitória do Botafogo. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Botafogo venceu vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas um jogo do Chapecó contra o Ituano e ela venceu por 3-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora o Curitiba contra o Guarani. Separei essa partida com vitória e empate para casa na Série B também. Curitiba tem 55% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guarani tem 39%. No histórico, 5 vitórias do Curitiba, 1 empate e 3 vitórias do Guarani. A média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o Guarani vem a 5 jogos sem empates e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate do Curitiba em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Curitiba venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas e o Guarani ele vem perdendo principalmente fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida na Libertadores, separei o River Plate contra o Libertad de Assunção. Separei essa partida com over 1,5 gols. O River Plate tem 70% de probabilidade de vitória, tem tradição na Libertadores. Tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Libertad tem 56%. No histórico, 6 vitórias do River, 1 empate e 2 vitórias do Libertad. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o River Plate vem marcando gols há 8 jogos e o Libertad vem sofrendo gols há 5. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do River Plate, ele venceu a única partida por 2-0. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Corinthians contra o Argentino Júnior. Separei essa partida na Sul-Americana com under 3,5 gols. Corinthians tem 54% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Argentinos tem 56%. No histórico são 2 vitórias do Argentinos e 1 empate, e a média de gol é de abaixo de 1 gol. Verificando em séries, o Argentinos vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, eu separei o Milionários contra o Palestino. Separei essa partida também na Libertadores com o mercado de over 1,5 gols. O Milionários tem 64% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Palestino também tem 61%. No histórico foi uma partida com uma vitória do Palestino por 3-1. E em séries, o Milionários vem marcando gols a 10 jogos e o Palestino vem marcando a 7. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, beleza? Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever, vocês que sempre estão nos acompanhando e ainda não se inscreveram, beleza, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, galera, aqui está o nosso bilhete caipora. Separei over 2,5 gols para o Art Arja Club versus o Rata. Over 2,5 cartões para o Osasuna contra o Mallorca. Separei over 1,5 gols para o Basel contra o Stade e separei over meio gol no primeiro tempo para o Rangers contra o Dundee. Separei ambas as equipes receberão um cartão em Tottenham contra o City e também separei o Real Madrid para vencer a partida contra o Deportivo Alavés, beleza? Odd de 3,41 para vocês, uma odd muito boa, beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!